Olá, bom dia, seja bem-vindo ao nosso Bate-Papo VEG. Esse é o nosso primeiro bate-papo e eu escolhi um tema muito interessante para a gente conversar. Na verdade, existem muitas pessoas que entram em contato comigo dizendo que desejam até se tornar vegetarianos, mas tem vários medos, tem vários questionamentos, tem várias perguntas. Sobre isso a gente já tem conversado aí em algumas lives, talvez você que está me escutando agora já acompanhou nossa primeira live falando sobre nutrientes, o que não pode faltar em uma refeição vegetariana. Na semana passada a gente teve nossa segunda live falando sobre sabor, como fazer uma refeição vegetariana. E eu já tenho ouvido muitos comentários, muitas pessoas me dizendo, olha, eu já fui vegetariano, outras dizendo, olha, eu tenho vontade de voltar, olha, por que algumas pessoas se tornam vegetarianas e daqui a pouco elas param, elas continuam, elas voltam a comer as mesmas coisas que comiam antes? Bom, esse tema é muito relevante para você, se talvez até você já se viu numa situação dessa. Virei vegetariano, me tornei vegetariano e agora? Essa é uma pergunta que você pode fazer assim que você realmente se torna vegetariano, mas é uma pergunta que ela pode surgir até em meados. E agora? Como permanecer? Então, virei vegetariano e agora? Eu quero nesse momento dar umas dicas para você. E eu pontuei aqui 10 dicas para te ajudar nesse começo e para te ajudar a permanecer com essa alimentação que eu considero a melhor alimentação para o ser humano. Então, primeira dica é, se você se tornou vegetariano, primeira coisa que você precisa ter em mente é os fundamentos desse novo modo de se alimentar. Eu digo isso porque se você se tornou vegetariano é porque você não cresceu aprendendo como que é esse regime vegetariano. Então a primeira coisa que você precisa fazer é saber os fundamentos desse regime vegetariano. E aí, depois que você conhece os fundamentos, um alôzinho aí para minha amiga que tá aí conectada comigo. Depois que você conhece os fundamentos desse modo de se alimentar, a sua mente ela vai trabalhar muito forte na permanência e no crescimento disso. Então, por que uma alimentação sem carne? Essa é uma pergunta que você precisa saber responder para você mesmo na ponta da língua. Por quê? Não é sem motivo, porque a maioria das pessoas no mundo hoje se alimentam com carne na sua refeição. Por que comer sem carne? Então, esse é um fundamento básico que você precisa ter. Outra coisa, o que mais um vegetariano come? Além de verduras, né? Porque o vegetariano lembra logo de vegetais. O que mais um vegetariano come? Quais são os alimentos que fazem parte do mundo vegetariano? Eu até fiz um comentário na live sobre sabor, que o meu modo de se alimentar era arroz, feijão e carne. E aí era muito difícil quando eu me tornei vegetariano, porque as coisas não estavam mais só simples assim, fazer 3 pratinhos e estava tudo bom. Né? Tinha muito mais coisa para a refeição realmente ficar gostosa. E aí o que acontece? Eu precisava saber o que
mas fazia parte da alimentação vegetariana. E foi aí que eu tive uma ótima surpresa e descobri um mundo de sabores e de variedades que fez todo sentido. Me tornei vegetariana e agora, bora descobrir esse universo, bora descobrir esse mundo, tá? Por que usar variedade de alimentos? Por que usar variedade de alimentos integrais? Porque se tornar vegetariano não é só tirar a carne. E se você se tornou vegetariano, você precisa saber disso. Por que variar as leguminosas? Por que variar as sementes e verduras também? Tudo isso a gente precisa saber, tá? Então, conheça os fundamentos do regime vegetariano. Que mais? Qual é a relação entre vegetarianismo e prevenção de doenças? Porque um dos fortes fundamentos para a gente conscientemente se tornar vegetariano está ligado ao aspecto da saúde. Está ligada à prevenção de doenças sérias e cada vez mais crescentes, como o câncer, como as doenças do coração, que são as doenças que mais matam no mundo, diabetes e um monte de outras. Então, saber disso daí te enche de certa forma que você vai dizer assim, não, eu tô em um melhor lugar. Não que aqui, não que como vegetarianos nós estaremos excluindo todas as doenças, não é bem assim, mas estaremos com vários fatores protetores e isso é o mais importante. Então conheça bem, isso daí, conheça bem essa relação. Qual é a relação entre vegetarianismo e longevidade? Porque várias pesquisas têm demonstrado que uma pessoa que tem um regime vegetariano, que tem uma alimentação saudável, livre de vários alimentos cárneos, além de gorduras em excesso, além de açúcares, ela está protegendo o seu corpo, protegendo o seu organismo, protegendo suas células e potencializando mais saúde, o que vai garantir para ela longevidade, mais anos de vida com qualidade. Então não é apenas viver por mais tempo, é viver por mais tempo com qualidade de vida. Já vi um monte de velhinhos, um monte de idosos fazendo caminhadas, lindos e maravilhosos, com seus cabelos, com aquela pele maravilhosa? Muito pode vir de genética, mas muito também pode vir do estilo de vida. E no estilo de vida vegetariano a gente encontra um lugar para nos dar essa longevidade. Então, conheça os fundamentos do vegetarianismo. Conheça os fundamentos do regime vegetariano. Se tornou vegetariano, não fique por fora, não fique sem saber disso. Essa é a minha primeira dica. Segunda dica: esteja consciente da sua decisão. Isso mesmo. Isso é muito importante. Por quê? Porque você vai estar diante de várias situações no dia a dia que podem ser tentadoras, que poderão querer te desmotivar. Você vai lidar com muita gente que não sabe o que você está fazendo, que não conhece o regime vegetariano, que vão querer te influenciar. E aí, o que é que vai falar mais alto? A sua consciência. A consciência da sua decisão. Primeiro, aqueles fundamentos que eu ressaltei na primeira dica. E segundo, essa consciência de que foi uma decisão sua, de que não foi ninguém que falou que era para você fazer, mas que você decidiu, que você escolheu na sua mente e no seu coração se tornar vegetariano por tais motivos. E aí, isso é uma decisão pessoal. E aí você vai saber defender esse regime para você mesmo. E vai poder vencer todas as tentações, todas as dificuldades que você encontrar pelo caminho, porque a gente encontra assim. E tudo
que a gente encontra dificuldades, é mais válido, né? Já se dizia um ditado: um mar calmo não forma bons marinheiros. Então, as coisas mais difíceis são as coisas mais valorosas. Vale a pena. Terceira dica: conheça as bases nutricionais, tá? Na live que eu fiz sobre nutrientes, eu falei bastante em relação a o que não podia faltar, né, numa refeição vegetariana. E ali a gente falou sobre os alimentos reguladores, ali a gente falou sobre os energéticos, sobre as proteínas, né, sobre os construtores. E aí o que acontece? A gente precisa conhecer as bases nutricionais, aquilo que não pode faltar realmente na nossa refeição, tá? Quais são os grupos alimentares que deve conter no meu prato? Andando por aí, eu já ouvi algumas pessoas falarem assim, ó. Eu já ouvi algumas pessoas falarem assim: bom, eu me tornei vegetariano, só que agora eu só como biscoito. Aí não dá, não tem como. Isso aí é a maior pobreza, isso é um péssimo testemunho e não tem nada a ver com vegetarianismo, tá? Como vegetariano, a gente pode sim comer biscoito, a gente pode fazer biscoito, a gente pode uma série de coisas, mas só comer biscoito não dá, ninguém merece. A gente precisa saber o que colocar no prato. Então, vamos ter cuidado aí com os nutrientes que ingerimos. Vamos ter cuidado com o que nós comemos, tá? Uma quarta dica. Ó, já falei para vocês sobre os fundamentos que a gente precisa saber. Os fundamentos do regime vegetariano. A gente precisa ter consciência da nossa decisão como vegetariano. A gente precisa conhecer as bases nutricionais, conhecer os nutrientes. A gente precisa também, uma quarta coisa, que é a minha quarta dica. Conheça melhor os alimentos. Não basta saber, né, a variedade de grupos. Vou conhecer aqui os grupos. Eu já sei que eu preciso ter verduras, eu já sei que eu preciso ter legumes, eu já sei que eu preciso ter carboidratos e preciso ter proteínas. Exemplos de carboidratos: macarrão, arroz, um assado, feijões são exemplos de proteínas e alimentos que contêm proteína. Tá, bora conhecer também os alimentos. Vai ter momentos que eu vou fazer com vocês raio-x dos alimentos, tá? E aí, o que acontece? Quando a gente conhece os alimentos, a gente come de forma mais segura. Sabe, depois que a gente se torna vegetariano, a gente tem uma oportunidade de aumentar o nosso conhecimento sobre comida e nutrição de uma forma maravilhosa como ninguém. E aí, vale a pena a gente conhecer, as verduras. Quais são as variedades de verduras que existem? Por quê? Porque é na variedade de alimentos que a gente vai encontrar a variedade de nutrientes. Quais são as variedades de leguminosas que existem? Quem te falou que você precisa ficar só no feijão carioca todo dia? Quem te falou que é só feijão preto, o feijão brasileiro? Pode variar. Existem diferentes tipos de leguminosas. Só de feijões a gente tem, feijão preto, feijão carioca, feijão azuki. A gente tem aí ainda, né, no ramo das leguminosas, as lentilhas, o grão de bico, a soja, muita coisa, ervilha e todas fontes de proteínas excelentes. Então vamos conhecer eles a fundo e variar na nossa refeição também. Quinta dica. Na quinta dica, aprenda, essa daqui é gostosa de se fazer,
tá? É até terapêutica, tá? Aprenda e execute receitas, tá? Receitas vegetarianas que realcem o sabor. Ah, não é só fazer receita não, gente. Tem que ser fazer receita gostosa. Tem que ser praticar, executar receitas que realcem o sabor do que você aprecia. Ó, me tornei vegetariano. Era uma pessoa que amava hambúrguer, era uma pessoa que amava lasanhas, era uma pessoa que amava aqueles frangos assados, aquelas coisas, né? Aquelas coxas, aquelas coisas todas. E agora que eu me tornei vegetariano, eu vou só colocar arroz, uma salada e um feijão? Ó, vai ficar sem graça, hein? Você vai ficar decepcionado. Você tem que trabalhar muito com sua cabeça. Claro que pode sim, né? Você deixar só 3 elementos e 3 elementos que sejam suficientes. 3 elementos que sejam suficientes para que você tenha todos os nutrientes ali. Mas lembra-te que o prazer na hora de comer é muito importante. Então, pratique receitas que você sabe que vai te dar prazer em comer. Eu mesmo gosto muito quando eu faço o almoço, que para mim é uma das principais refeições do dia. É onde eu gasto mais tempo realmente na cozinha para preparar. É onde a minha família realmente senta na mesa com mais tranquilidade para a gente poder comer, para a gente poder almoçar. E ali eu gosto sempre, e era onde a gente tinha, né, o momento principal ali da carne. Eu gosto de fazer um prato que eu chamo de um prato principal, às vezes eu chamo de o substituto do elemento carne, que é um prato que vai dar um quê a mais ali. Às vezes ele não vai ser nem um substituto proteico, mas ele vai ter um sabor, ele vai dar uma intensidade, vai dar uma diferenciada, e isso aí vale a pena. Isso aí dá espaço. Então, não deixe a sua comida vegetariana sem graça, por favor, porque comida vegetariana realmente feita em cima da hora, feita sem planejamento, feita sem coisas diferentes, é a coisa mais desagradável que tem. E é um indício para você abandonar o melhor regime de alimentação que existe, que é o regime vegetariano. Então eu tô aqui para te lembrar, cuide do que você come e cuide de como você prepara o que você come também, tá bom? Sexta dica, eu quero dar uma sexta dica para você. O que é que você precisa fazer? Busque listar, faz uma listinha dos seus pratos prediletos. Isso mesmo, faz uma listinha dos seus pratos favoritos. E aí, você que está me acompanhando aí, manda aí pra mim, qual é o seu prato favorito? Vai, digita aí pra mim que eu quero ver. O meu é lasanha. E o seu? Me fala aí um prato favorito. Ó, meu prato favorito é lasanha. Faz aí uma lista dos seus pratos favoritos. E se você se tornar vegetariano, se você se tornou vegetariano, não deixe de fazer esses pratos. Por quê? Porque você quer eles. Ah, muito bem, macarronada. Ontem saiu uma macarronada daqui, ó, aqui em casa. Então, é macarronada, bora fazer macarronada. A melhor macarronada que tiver. Igual quando eu me tornei vegetariana, eu precisei aprender a fazer a minha lasanha. Isso. E aí, ó, vem os convidados aqui em casa e eu faço minha lasanha favorita. Tenho algumas lasanhas que eu gosto demais hoje na minha versão vegetariana. E os convidados, ó, ficam babando. Por quê? Porque eu faço com todo amor, com todo carinho, com todo cuidado,
nos ingredientes, para que saia a melhor lasanha, que não perde em nada, mas não perde mesmo, porque no final não tem dor de barriga, no final as veias vão estar tranquilas, não vão colesterol ruim nenhum para elas, e aí o benefício é grandioso, fica todo mundo no lucro. Então liste os seus pratos favoritos e aprenda a fazê-los, tá? Busque uma maneira de fazer esses pratos favoritos. Me tornei vegetariano. E agora? Sétima dica. Sétima dica para você, ó. Tem um detalhe. Aceite os pratos que não vai dar para você fazer mais, porque não vai mesmo poder sair mais como era antes quando você usava carne. Aceite isso e mude para outros. Substitua aqueles que dá para substituir, mas aceite simplesmente os que não dá mais, ok? Por exemplo, a gente tem aí alguns assados de carne, alguns cozidos. Gente, não tem para onde correr. Existem alguns cozidos, alguns assados de carne que quem come carne comia e se tornou vegetariano, mesmo pegar qualquer carne vegetal, não vai ficar igual nem parecido. Então, aceite, não vai ter. Aceite que vai ter agora uma nova versão, aceite que vão ter agora novas opções, que você vai fazer algumas novas listas e aquilo ali não vai fazer mais parte do seu cardápio, porque você decidiu isso, lembrando da nossa segunda dica, por causa do primeiro fundamento, lembrando da nossa primeira dica, e você fez uma troca de uma coisa menor por uma coisa maior. Então foi uma troca lucrativa. Você está no ganho, não tem nada a perder. Então está tudo ótimo e aceitar isso na mente vai lhe deixar assim, ó, tranquilo, sem peso, vai lhe deixar avançar. Oitava dica: me tornei vegetariano. E agora? Oitava dica para você. Quando você comer com os amigos, ó, procure sempre uma alternativa saudável. Isso mesmo. Os amigos lhe convidaram para ir numa pizzaria, né? É um convite para sair num shopping, é um convite para almoçar com eles, ou como for. Por favor, a nossa socialização é importante. Então não vamos deixar de ter esses momentos sociais, mesmo que sejam com pessoas que não comam da mesma coisa que não comemos. Mas quando chegar lá, procure a opção mais saudável que você encontrar e desfrute de uma alimentação junto com os seus amigos. Sempre a gente vai encontrar alguma coisa. Pode não ser aquele banquete maravilhoso que você tem na sua casa, né? Porque a nossa casa é o nosso oásis. Nesse momento aí de preparar a refeição, de fazer do jeitinho que a gente quer. Mas no momento que estiver com os amigos, procure a opção mais saudável e vai dar tudo certo. E você vai ser até um ótimo testemunho para os seus amigos, uma ótima influência. E é muito bom estar ao lado de pessoas que nos dão boas influências. Você vai ser um bom influenciador. Não precisa ser aquela pessoa chata, né, de ficar falando de comida e tal, e que seu amigo tá comendo coisa ruim, você tá comendo coisa boa. Por favor, não vamos fazer uma arte dessa, porque isso não vai ser bom, vai ser desagradável. Então, eu digo aqui em relação ao ato de comer, singelamente, procure a opção mais saudável. Os seus atos é que vão falar por você. Não precisa a gente ficar realmente falando sobre comida. Mas se alimente bem e procure uma alternativa saudável para você. Vamos então à nona dica.
Me tornei vegetariano e agora, nona dica para você. Ó, quando você precisar ir em um restaurante, já vai consciente e ligado que pode ser que naquele ambiente não tenha aqueles pratinhos gostosos, saborosos, diferenciados que você faria na sua casa. Mas você vai precisar almoçar, você não vai ficar com fome. Aí eu falei que é muito sem graça às vezes a gente colocar só arroz, feijão e uma salada. Mas existem boas opções de restaurantes que nos oferece uma série, né, de opções no buffet, especialmente esses. Existem inclusive as churrascarias, são os ambientes que, ó, nem poderia ser, né? Nem pareceria ser. Mas as churrascarias geralmente são os melhores ambientes para os vegetarianos. Por quê? Porque ali tem uma variedade no buffet. As churrascarias que tem o buffet, né? Porque tem um buffet grande de saladas, tem um buffet grande também que oferece várias opções de carboidratos, feijões, e ali tem sempre um purê, umas coisinhas diferentes, né? Saladas cozidas, saladas cruas, que dá pra gente dar uma enfeitada no prato, uma caprichada, e dá pra comer muito bem. Então, uma dica é procurar estabelecimentos comerciais, restaurantes, lanchonetes que ofereçam essas variedades, tá? Existem aí diversos já com algumas opções vegetarianas, veganas, vegetarianas, ovo-lacto-vegetarianas, que dá pra gente poder selecionar e comer sim, de forma tranquila, quando a gente estiver passeando, quando a gente estiver na rua, quando a gente estiver resolvendo algumas coisas por aí que não vai poder comer em casa. Então, virei vegetariano, agora só como em casa? Também não é assim, não é para tanto. A gente pode sim ter várias opções saudáveis na rua, fora de casa também. E 10ª dica: virei vegetariano, me tornei vegetariano e agora? Para fechar esse nosso bate-papo de hoje, vai a minha 10ª dica para você. Quando você estiver em casa, capricha na cozinha. Como eu citei há poucos instantes, a cozinha da nossa casa, a nossa cozinha vegetariana é o nosso oásis. Então, é ali que a gente vai caprichar. A gente vai fazer valer todo o esforço. E a gente vai, preparar com capricho todas as delícias que gostamos ali ao longo da semana e vamos nos deliciar junto com a família. Gostou das dicas? Espero que sim, espero que tenha ajudado. A gente se encontra no nosso próximo bate-papo. Até mais!